Eu trouxe uma pessoa especialista em shopping center. São 18 anos de carreira, né? Bastante coisa. Eu fazia um estágio numa agência, cuidava especificamente do shopping Jardim Sul, isso em 2006. Eu atuava lá como mídia e no processo eu fui convidada para atuar nas lojas. Foi lá que eu startei o cenário comercial de shopping center. Hoje, 90% do meu negócio são lojas. Eu falo tanto com a parte de franquias, tanto com o franqueado. E por mais que eu seja comercial, eu sou os olhos do empreendedor. Então, tudo é pensado visando o nosso consumidor. O que mais traz pessoas é o entretenimento. O que eu tenho nesse shopping que me faz com que eu vou lá? Né, com a minha família, passar um domingo inteiro, por exemplo. Pode ser o cinema, pode ser o restaurante, pode ser... São coisas obrigatórias. O cinema é obrigatório ter. Porque imagina, a gente tá falando, sei lá, tem cinemas que tem 5, 6 salas. Cada sala de cinema deve comportar, sei lá, mais de 100, 200 pessoas. Então é importante esse fluxo. E é um perfil de público super diversificado. Shoppings que não têm cinema, eles são muito prejudicados. É mesmo? Porque perde a atração das pessoas, né? Que Porque vão aí em é volume, só consumo, né? Nenhum entretenimento. Então, assim, sempre a gente tá buscando algo diferente. Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast aqui do canal do Anfitrião. E hoje o tema vai ser diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre shopping center. Para mim, o ato de ir ao shopping center é uma coisa meio absurda, né? Porque eu, por exemplo, diferente de muitas outras pessoas, eu não gosto muito de ir para o shopping. Só que o shopping tem todo um ecossistema muito interessante de lojas, de experiência, que eu acho interessante a gente conversar. E eu trouxe uma pessoa especialista em shopping center, que trabalha com isso há muito tempo e vai poder tirar várias das minhas dúvidas em relação a esse ecossistema de um shopping center. Então, eu queria apresentar para vocês a Liliane Araújo, que já tem aí 18 anos de experiência no varejo, construiu uma carreira sólida e respeitada, atuando em grandes marcas e grupos de shopping centers. Ao longo da sua trajetória, ocupou posições estratégicas como gerente regional e gerente comercial, sendo responsável por negociações com grandes players do mercado, definição de metas, planejamento do mix de lojas. Isso é uma coisa que eu vou perguntar para ela também, entender um pouquinho sobre isso. E hoje atua no comercial, na área de lojas, galerias, em um grande grupo francês. Sabe aquelas lojinhas que ficam na frente dos caixas dos supermercados? Ela manja muito sobre isso. E ela une estratégia, inovação e relacionamento para transformar desafios em oportunidades de crescimento no setor. Muito bem-vindo, Lili, que é o apelido carinhoso. Muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Boa, 18 anos é muito tempo. E como é que você começou a entrar nessa área de shopping center? Assim, vou trabalhar com shopping. Como é que foi isso? Vou resumir, né? Porque são 18 anos de carreira, né? Bastante coisa. Tudo aconteceu quando eu fazia um estágio numa agência de publicidade. E essa agência, ela cuidava especificamente do shopping Jardim Sul, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, lá no Morumbi. Isso em 2005, 2006. Enfim, eu atuava lá como mídia. E no processo eu fui convidada para atuar nas lojas e no mall e mídia também na época. Dentro desse shopping? Dentro do shopping, que na época não era nem de um empreendedor, era da Camargo Correia, que era uma construtora. Então, eu comecei com um desafio ali muito grande, né? Porque era uma construtora que atuava, não um empreendedor de fato de shopping. Então, eu comecei a descobrir basicamente com eles toda essa parte comercial, de mídia, etc. Mas foi lá que eu startei o cenário comercial de shopping centers. Geralmente, um shopping ele é feito por um empreendedor de shopping? É isso? Qual que é essa origem, assim? Porque na minha cabeça são grandes empresários, sei lá, como? Eu não sei. Me fala um pouquinho como que é essa criação de shopping. Tem um caminho? Existem vários tipos, na verdade. Existe uma empresa, né, que a gente fala que são os empreendedores. Dentro dessa empresa, existem vários sócios, né?
Então, não sei te dizer exatamente a composição de cada um, mas basicamente é isso, né? Tem as empresas e dentro delas tem vários investidores, né? Vamos dizer assim. E também tem o empreendedor de shopping center que ele só faz a administração do shopping, né? Certo. A administração e a comercialização. E esse empreendimento é de uma pessoa X. Pode ser de uma construtora, por exemplo. Tipo prédio, assim. Isso. Tá. E nós fazemos a parte administrativa e comercial desse empreendimento, né? Então, pode acontecer esse cenário também. Mas, basicamente, é isso. Assim, o conceito de shopping center é ter uma empresa por trás e vários investidores, ou ter uma empresa por trás e alguém fazendo a administração desse equipamento. E aí, quando você entrou nesse shopping, né, para poder cuidar da parte comercial, a sua função seria trazer as marcas para montarem as lojas. Exatamente. As marcas, tanto mídia também, que hoje, na verdade, não é o meu business, tá? Eu faço só a parte de comercialização de lojas e um pouco de mall, que a gente fala quiosques, né? É aqueles quiosques que você vê no meio do shopping. Ah, chama mall, isso. Isso, a gente chama de mall. Que é aquela lojinha de celular que tem e tal. Isso, exatamente. Então, aquilo a gente chama de mall. Hoje eu faço um pouco, mas também ao longo da minha carreira eu trabalhei muito com isso, né? Fazendo a comercialização. E hoje estou focada em lojas, né? 90% no meu negócio são lojas, né? Então eu falo tanto com a parte de franquias, tanto com o franqueado. Isso vai depender da estratégia que a gente tem visando o nosso segmento, né? E o equipamento também que a gente tem. Certo. E aí, por exemplo, num shopping novo, não sei, ou num shopping que já tem algo estabelecido, você tem uma linha, digamos assim, olha, só pegamos lojas assim. Como que funciona essa escolha da loja? Ou a loja que fala, ó, eu quero ter uma loja no shopping tal. Liga para vocês e fala, quanto é que é? Como que funciona isso? Essa prospecção, organização e tal? A gente tem os dois cenários, tanto da procura, né? Das franquias, tanto os investidores também, e tem a nossa estratégia comercial, que é um planejamento de mix. Então, a gente chama os shoppings novos de Greenfield, né? Então, os Greenfields, a gente tem uma estratégia inicial, comercial, onde eu tenho lá a planta, né, do empreendimento e eu começo a ancorar esse empreendimento. As âncoras são as grandes lojas, que é lojas Renner, CIA, enfim, as lojas acima de 2.000 metros quadrados são as lojas âncoras. Então, eu tenho que ancorar o shopping primeiro para depois eu entrar com as lojas satélites, que são as lojinhas, né, que você vê aí de 30, 40, 50 metros. Então, a gente vai numa escala, a gente ancora. Aí a gente traz depois as megas lojas, que é uma Centauro, Pernambucanas, por exemplo. E aí tem as satélites, que são as lojas menores. A gente tendo isso, né, ali na planta, já o escopo, que marcas que eu quero trazer visando o empreendimento, o perfil do empreendimento. Então, esse empreendimento é o quê? Ele atende a região, uma categoria A, B, CD, então a gente tem que entender o perfil, né, da região para poder entender quais marcas têm mais perfil para aquele empreendimento. Visto isso, né, a gente vai atrás das marcas. Então, ancorei, mega lojas, são as satélites. E aí tem toda uma estratégia de tamanho, de áreas. A marca X precisa de 100 metros, então eu tenho ali 2 lojas, eu vou fazer a junção dessas 2 lojas. Nesse piso térreo, o que a gente vai trazer para esse piso térreo? Eu vou trazer só uma área de gastronomia. Então, a gente vai atrás de restaurantes visando aquela área escolhida para gastronomia. No segundo pavimento, eu quero trazer 10% de calçados, 20% de eletrônico, enfim, a gente faz ali
de 100%, né? A gente divide os segmentos e atua em cima dessa estratégia para aquele pavimento. E assim sucessivamente para os outros, né? Alimentação, praça, fast food, é a mesma coisa. Normalmente a gente toma muito cuidado para que a gente não tenha muitas lojas do mesmo segmento, porque senão eu acabo, enfim, eu acabo prejudicando, né, um outro lojista. Por exemplo, eu coloco 3 restaurantes ali de sushi. Eu vou provavelmente prejudicar uma das operações. Então a gente tem muito cuidado para não ter muitas lojas do mesmo mix, né? Então, quando alguém me procura, por exemplo, acontece bastante, a gente às vezes trava, olha, não tem mais esse mix, não tem mais esse segmento, mas eu tenho esse aqui, você tem interesse? Então, a gente já tenta linkar também essa procura, né, com outras coisas que a gente já está buscando, né, para aquele empreendimento. Isso falando do Greenfield, né, o empreendimento novo. A estratégia para o empreendimento já existente, ela não é muito diferente, né, de um empreendimento novo. Fora que ele já tem toda a estrutura da mega loja, da âncora, então a gente trabalha mais nas satélites. Às vezes a gente quer trazer uma loja que tem 200 metros, por exemplo. Então, às vezes, eu preciso tirar um lojista da posição dele atual para colocar esse lojista que a gente deseja muito. Né? Então, a gente trabalha ali, é um quebra-cabeça, literalmente, a planta, que particularmente eu amo isso. Fazer esse trabalho, né, de quebra-cabeça para entender onde que eu vou colocar as marcas que a gente deseja dentro de um shopping existente. Aí entra, né, toda a questão contratual, que você tem que avaliar do lojista que já está ali, né, que eu quero convencê-lo de ir para outro ponto. Se faz sentido o lojista ficar no shopping ou não, se eu espero o contrato dele acabar e não renovo. Se de fato eu quero, então assim, ele pode pedir para mim que o shopping arque com todas as despesas de obra para ele mudar. E o shopping acaba, às vezes, abrindo mão disso e faz, né? Ou dá desconto no aluguel, enfim. Aí são algumas negociações mais estratégicas que a gente avalia cada caso a caso. Então, tem todo esse cenário, né, da estratégia. Mudar as posições de loja, né? Visando a nossa estratégia de mix, né, e de marcas que desejamos. Mas tudo em volta do perfil que eu quero atender nesse empreendimento. Então, eu vou atrás da marca, se for A, eu vou atrás da marca que tem perfil A. Se for CD, eu vou atrás das marcas que tem perfil CD. Mas também temos marcas uma sorveteria ou algo assim, que cabe em todos os empreendimentos. Então, é uma estratégia para cada empreendimento, que é totalmente diferente uma da outra. E você falou sobre, por exemplo, 10% de calçado no pavimento 2. Como vocês chegam a essa conclusão? Vocês fazem uma pesquisa do público que está em volta daquele shopping para falar, bom, eu acho não, né? Baseado na pesquisa que a gente faz de tal forma, acredito que vai ter uma demanda de calçados da marca tal. Como é que você define isso? Através de pesquisa? Como é que funciona? Existe uma pesquisa, né? O marketing sempre traz uma pesquisa. Antes, na verdade, do empreendimento nascer, eles fazem uma pesquisa local, né? Que daí é uma empresa contratada, que eles fazem, né? Da região ali, quem que vamos atender, área secundária, enfim. Partindo disso, a gente entende um cenário de perfil feminino, masculino, idade, perfil, né, de população ali. Tendo esse cenário, a gente começa a fazer esse mapeamento de mix. A questão da gente entender, né, o segmento específico é aquele bom senso, né, do comercial junto ao empreendimento. Então, eu não tenho como saber, por exemplo, se você que mora naquela região vai consumir mais calçados ou vai consumir mais moda.
Não, a gente tem que ter um equilíbrio de marcas, né? Então, o bom senso do empreendimento é quais são as melhores marcas que eu quero ter aqui, né? E perfeito, eu já tenho 10 marcas de calçados, por exemplo, né? Isso depende também, é importante frisar que se for um shopping de, sei lá, 5.000 de ABL, que é área bruta locável, eu não posso ter 10 marcas de calçados. Eu preciso ter 4, porque é um shopping menor. Se for um shopping de 32.000 de ABL, eu posso ter 10 marcas de calçados. Porque tem uma extensão maior que Muito absorve maior. essa demanda. Exatamente. Então, não só o tamanho do shopping center, mas também a questão de público, de quantidade de público. Então, tem shoppings que são existentes, por exemplo, em metrôs. Esses têm um fluxo, assim, Gigante, enorme, né? gigante, né? Então, esses shoppings com muito fluxo, que são shoppings grandes, esses eu consigo trabalhar um pouco mais do mesmo segmento. Mas é o equilíbrio que eu te falei, que a gente tem que ter o bom senso para não interferir nas operações ali já existentes, né, do mesmo segmento. Até porque senão você vai você vai fazer uma competição desnecessária entre os fornecedores ali, que eles vão, não vou querer ficar aqui nesse shopping, nessa condição, vou para outro. Existe sim, né, o poder de barganha entre as marcas, mas é um poder saudável. Né? Então, a gente tenta manter esse poder saudável. De ter a opção onde o cliente escolha onde ele quer comprar. Claro. Né? Então, uma franquia de lingerie, por exemplo, você não tem só uma. Né? Então, eu tenho 4, 5 marcas muito bem posicionadas no mercado, onde meu cliente pode ter a opção de comprar, inclusive de preço. Né? Então, a gente utiliza o bom senso. E dentro desse bom senso, a gente vai avaliando ali um percentual que a gente tem depois para, enfim, para os próximos passos dentro de um planejamento estratégico, né? Comercial, visando financeiro, que tudo isso envolve dentro, né, da concepção ali do dia a dia do shopping center, né? E falando em fluxo, né? Você falou de shoppings que tem... o metrô ali, por exemplo, tem o shopping Tatuapé, tem o metrô Itaquera, quem mais? Tem vários aqui em São Paulo que são interligados, né? O preço das lojas muda, né? O aluguel muda por conta desse fluxo. Como que vocês fazem essa análise, né? Porque, obviamente, aquela loja ou aquele mall, né? Aquele quiosquinho que está no meio na porta da entrada do metrô, ela vale mais, né? Como é que é essa conta? Ou como é que vocês fazem essa diferença? Tá. A gente fala de áreas quentes, né? Então, eu tenho sempre a entrada do shopping center é uma área quente. E aí a gente vai trabalhando, né, dentro da planta, sempre a planta é o nosso ponto focal. Obviamente com a nossa experiência diária de estar ali no chão de mall, que a gente fala, que tipo o chão de fábrica do shopping. A gente andar todos os dias, né, no shopping center para entender aquele empreendimento onde passam mais pessoas, qual que é a minha melhor escada rolante. Então, a gente tem essa percepção, né, de onde é uma área mais quente e ali provavelmente vai ser um metro quadrado mais caro. Mas a gente tem também, dentro dos segmentos, a gente tem um valor de metro quadrado já. Padrão. Certo. Né? Então, a gente sempre começa com um valor um pouco mais alto, que é o valor tabela, até a gente chegar dentro do orçamento, principalmente, do financeiro do shopping center. Então, a gente tem, basicamente, três tabelas, vamos dizer assim. Tem a tabela que a gente envia para o cliente, que é aquela inicial. Tem a tabela do segmento e temos a tabela até onde a gente pode chegar nessa negociação, visando o orçamento do shopping. Né, do shopping, da galeria, enfim. Então, a gente tenta chegar o mais próximo ali dentro do orçamento que a gente tem, que é a nossa entrega, é a nossa meta. Né? Então, eu preciso estar próximo desse número. Os aluguéis, eles variam,
né, de shopping para shopping. Então, eu falo que, às vezes, fluxo não traz dinheiro para o lojista. Porque, às vezes, é só fluxo, não tem poder de compra, né? Então, isso também tem essa questão que é avaliado, né? Então, varia. Na verdade, o shopping A, ele tem aluguéis caríssimos, mas aí tem o shopping D, que também tem um aluguel ali de R$100 um metro quadrado, R$125 um metro quadrado. É um shopping, né, com grande fluxo, dentre esses que você comentou há pouco, é uma média de R$350 um metro quadrado. Aquele padrão, o metro quadrado padrão, assim. Então, se a gente está falando de uma loja de 100 metros quadrados, a gente está falando de R$35 mil. Basicamente isso, tá? Mas também a gente tem, eu não cobro isso de lojas âncoras e nem mega lojas, porque são lojas muito grandes. Tem muito metro quadrado, então Muito você metro reduz quadrado, o custo. então a gente reduz o custo. Mas também tem, por exemplo, eu quero muito aquela marca. Eu quero muito aquela marca dentro do meu empreendimento. Então a gente faz uma avaliação onde ela paga um aluguel menor para ela estar ali. Por exemplo, pega uma Renner da vida, um Cinemark. A Tipo gente isso, assim, faz tem que ter o cinema. Exato. Então, a gente abre algumas concessões, né? Para que aquela loja esteja ali naquele empreendimento. E existe também algumas marcas que elas pedem allowance. Allowance? Allowance O que é isso? eu pago para você estar no meu empreendimento. Tá? Certo. Os empreendedores odeiam. Eu imagino. Claro, né? Eles querem ganhar dinheiro. Exatamente. Então, mas existe, né? Às vezes eu quero alguma marca que é muito importante para o empreendimento, que ela vai me ajudar a trazer fluxo, ela vai me ajudar, assim, no meu ticket médio, ele aumentar. Então, assim, são estratégias também no empreendimento. Eu estou investindo para que eu traga no futuro, enfim, fluxo para o shopping, ticket médio, um perfil diferenciado, né, de público que eu quero atender. Então, é uma estratégia que é utilizada muito dentro de shopping centers. Então, eu pago para esse lojista, eu pago a obra para ele estar no meu empreendimento. Mas só a obra, aí depois ele paga um aluguel normal. Ele paga um aluguel. Tá. Aí, normalmente, esses aluguéis a gente chama de CTO, que é custo total de ocupação. Ok. O custo total de ocupação, ele engloba o quê? Fundo de promoção, que está ligado diretamente aos fundos do marketing, né? Condomínio, que é um valor que normalmente ele é rateado entre todas as operações do shopping centers, então normalmente não tem um valor fixo, né? Alguns empreendimentos têm, mas outros não. E o valor de locação, né? Então o CTO, ele é tudo que engloba uma locação. Né? Já está tudo no mesmo boleto, vamos dizer Exatamente. Aí tem também, né, dentro disso, tem a CDU, que é a cessão de uso, que é a luvas, né, que o lojista paga quando é um contrato de 60 meses, né? Então, um contrato acima de 60 meses, ou de 60 meses, você normalmente paga a cessão de uso, tá? Que são as luvas. Certo. Quais são os demais custos? Cessão de uso. Às vezes, algumas empreendedores cobram taxa comercial. Você que diz aí os varia. donos dos shoppings. Tá. Não, os lojistas, Os lojistas pagam para o shopping, né? Então, tem a allowance, tem o mútuo também. O mútuo é o quê? O mútuo eu te empresto o dinheiro para você montar a sua loja, mas eu vou te cobrar depois ao longo do contrato. Um financiamento. Como se fosse um financiamento, exatamente, sem juros, no caso. Certo. Com uma estratégia de trazer aquela marca Exato. e ter uma relevância ali para operar dentro do shopping e tal. É isso aí. Então, assim, cada negociação é algo diferente, né?
E tem aquelas marcas que são marcas locais da região, que normalmente pagam um valor que é orçamento. Normalmente. Entendi. Porque o ouro de um shopping realmente acho que está em trazer marcas relevantes para que as pessoas tenham interesse de ir no shopping, né? Como que vocês definem? Agora temos marcas relevantes e agora a gente pode negociar com a empresa menor, com a coisa local, tal. Em que momento isso, sei lá, é 30% de ocupação de um shopping? Sei lá, fechamos o cinema, fechamos uma Renner, uma telefonia, uma Claro da vida, uma Vivo, não sei. Como que isso é pensado, assim? No planejamento estratégico, a gente já tem algumas marcas que a gente precisa ter no shopping. Então, a gente precisa ter todas as telefonias que eu preciso atender o meu lojista, e a gente sabe que quando eu tenho um greenfield, essas marcas elas já estão com a gente. Então, assim, elas têm que estar. É raríssimo elas não entrarem nos empreendimentos. Eu acho que eu não conheço nenhum shopping que não tenha uma loja da Vivo, uma loja da Claro. Exatamente. Então, a gente já sabe quais são as operações que vão estar conosco. Então, a gente vai ali, dentro da estratégia, aquilo que eu te falei. O que essa região pede, né? O que eu posso oferecer para essa região? Né? É uma região... então, tudo é envolto dessa pesquisa, né, que uma empresa especialista faz para eu poder levantar ali as ideias, o nosso planejamento de mix. Então, assim, não tem um percentual de mix, de segmento para definir. Mas é ali que a gente vai avaliar visando o que eu quero trazer para o shopping. O que falta aqui? Né? Recentemente, o ano passado, eu participei de uma... A gente fez, na verdade, toda a reforma de um piso, né, de um lado de um piso de um empreendimento, para uma área gourmet. Então, eu participei desde o zero para a gente conseguir entender ali o que eu preciso colocar nesse empreendimento, né? O que falta aqui? Então, falta uma hamburgueria famosa, falta um restaurante japonês, falta uma doceria, como, por exemplo, Carlos Bakery. Então, assim, o que falta aqui? Então, a gente vai atrás, né, prospectar essas marcas de acordo com o que falta naquele empreendimento. Obviamente, de novo, visando toda uma estratégia do empreendedor, do quanto ele está disposto a colocar, né, de allowance ou não. Então, tudo isso é estudado com antecedência para a gente correr atrás das marcas. E me corrija se eu estiver errado. O cinema fica no último andar, primeiro, porque é um espaço gigante, né, que eles usam comparado com as lojas de baixo, né? E também para fazer com que as pessoas andem até o final. É por isso que porque se o cinema for logo na porta, né, talvez o grosso das pessoas não vai nem olhar a loja lá de cima, né? Faz sentido essa lógica? Faz sentido, mas também, assim, normalmente você vai ver que o cinema está perto da alimentação ou de restaurantes. Então, a ideia é você ter um entretenimento ali. Você tem o fast food, você tem ali os restaurantes. Então, ou eu vou antes, eu janto com a minha família, né? Enfim, eu vou ali num restaurante bacana ou na praça de alimentação, que é algo mais rápido, e depois eu vou ver um filme ou vice-versa, né? Então, eu vou no cinema e depois eu vou utilizar ali aquela área de entretenimento, enfim, né? Então, tem essa questão, assim, eu também nunca vi nenhum cinema que seja fora de outros andares, assim, que seja no térreo. Eu nunca vi particularmente. Ou se vi, não estou lembrada. Mas a ideia é essa. A ideia é você rodar o empreendimento, né? E você ter ali depois algo a ser feito ou antes ou depois, né, do cinema. E toda a parte, eu imagino, de arquitetura, de planta, tudo isso é pensado para fazer com que a pessoa fique o máximo de tempo dentro do shopping.
É coerente pensar dessa forma ou não? Existe tudo, né? A gente visa o perfil do consumidor, a gente visa a questão de mix, o que eu vou colocar hoje em dia, né? Os empreendimentos, eles querem muito entretenimento familiar, né? Então, hoje não são só lojas que eu trago para o empreendimento. Eu tenho que trazer entretenimento, eu tenho que fazer com que eles fiquem a maior parte de tempo dentro desse empreendimento. Para consumir mais. Para consumir mais e vir com a família, ser um ambiente agradável. Então, eu vou ter um lounge pensado, né, na família, em outras pessoas ali naquele X ambiente do shopping. Eu vou ter uma praça muito melhor, com plantas, né? Enfim, com visual mais atraente, com mesas muito bonitas, né? Para que a pessoa se sinta confortável de estar ali. Um bom ar-condicionado, porque se o ar-condicionado não funcionar bem, fica quente, as pessoas vão embora. Um banheiro muito bem limpo. Então, toda hora, assim, por mais que eu seja comercial, eu sou os olhos do empreendedor. Então, eu ando pelo shopping tirando papel do chão. Eu vejo se tem uma lixeira que está ali, se está naquele lugar ou se ela não está. Por que que não tem? Se a planta que está ali no mall e o banco, eles estão limpos, se a planta não está amarela, porque daí a gente já aciona automaticamente, né, o departamento de operações para cuidar disso. Iluminação, imagino que Iluminação, né? Super importante, porque imagina, você vai para um shopping, ele é escuro. É horrível, né? Feio. Então, isso também é pensado. Hoje eles estão utilizando muito a iluminação natural, que particularmente eu acho muito bonito, muito melhor, inclusive para o shopping, questões financeiras, claro, né? Economiza, de né? economia. Então, tudo é pensado, né? Visando o nosso consumidor, né? E a questão do entretenimento que eu te falei. Então, hoje o shopping, ele precisa ter um cinema, ele precisa ter aqueles, os brinquedos para as crianças, para as menores, para os bebês e etc. Eu preciso ter bons restaurantes para atender. Hoje, então, assim, a maioria dos shoppings, eles estão virando a chave, eles estão colocando uma área gastronômica muito grande, né? Sim. Tipo, a área gastronômica não é necessariamente a praça de alimentação. É algo mais sofisticado do que o fast food. Além da praça de alimentação. Tá, tipo um Outback. Isso. Almanara. Madeiro. Essas marcas, grandes marcas. Coco Bambu, por exemplo, está presente em vários shoppings. Então, hoje o meu consumidor, ele busca o entretenimento, porque eu quero ir para o shopping, eu quero ter o serviço, que eu quero ir na lotérica, fazer alguma coisa, eu quero lavar minha roupa, mas eu quero também ir almoçar com a minha família, ir jantar com a minha família, mas eu quero também ir no cinema, eu quero ter um brinquedo para o meu filho de 2 anos, quero ter boas marcas, né, para eu poder consumir. Então, basicamente assim, eu preciso ter tudo dentro de um empreendimento hoje. Mas o que mais traz pessoas é o entretenimento. O que eu tenho nesse shopping que me faz com que eu vou lá, né, com a minha família, passar um domingo inteiro, por exemplo. E aí é um mix de coisas. Pode ser o cinema, pode ser o restaurante, pode ser... São coisas obrigatórias. O cinema é obrigatório ter. Assim, são coisas que... Pra gente é muito importante. Shoppings que não têm cinema, eles são muito prejudicados. É mesmo? Muito. Porque perde a atração das pessoas, né? Que Porque vão aí em é volume, só consumo, né? Acaba sendo só consumo. Eu não tenho nenhum entretenimento. Então, assim, eu vou lá naquele shopping, beleza, eu vou lá, vou comprar alguma coisa, mas não tenho atrativo, né? Então, sempre a gente está buscando algo diferente. Sempre, 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 sempre. Interessante, né? Porque eu só vou ao shopping quando eu tenho que resolver alguma coisa. Eu nunca vou passear no shopping. Eu vou passear no shopping. E o que você está falando sobre o cinema, realmente, né? O que traz um volume de pessoas que eventualmente vão para se divertir, só que de repente passou na frente de uma loja, viu e gostou. O cinema é a única forma, assim, que você vê
assim, isso tem que ter, porque se não tiver, acabou, né? Que nem você falou, acabou com o shopping. Ninguém vai até o último andar. Eu acho que assim, é muito importante ter isso no shopping center. Porque imagina, a gente tá falando, sei lá, tem salas, tem cinemas que tem 5, 6 salas. E cada sala de cinema deve comportar, sei lá, mais de 100, 200 pessoas, não sei exatamente. Então é importante esse fluxo, né, dessas pessoas, e é um perfil de público super diversificado. Total. Né? Então, eu preciso ter todo mundo ali que está no cinema, né? Eu preciso ter a avó, a mãe, o filho, o amigo, os adolescentes, as crianças. Então, eu preciso ter todo esse perfil de pessoas dentro do meu shopping. Né? Então, para mim, é um mix extremamente importante. Legal. Né? Vai acabar o shopping se não tiver? Não vai. Mas ele vai dar uma Mas sofrida. ele vai sofrer. Eu acho que ele vai sofrer. Eu tenho uma suspeita aqui. Um dia eu estava no Shopping Bourbon. E aí, eu sempre estava acostumado a descer por uma escada rolante, subir por outra e tal. De repente eu olho e falo assim, essa escada rolante que desce está subindo agora? Qual é que é? Qual que é a estratégia que o shopping faz? É para você não ter muita noção, assim, de onde você tá ou como você tem que chegar e tal? Porque eu, quando eu entro em qualquer shopping, eu fico completamente confuso. Eu falo, puta, onde é que é o banheiro? Onde é que é tal? Eu fico girando, girando, girando. Ah, achei. Qual que é proposital isso ou eu que sou meio tonto mesmo e não achei o caminho ali? Como que é? Existem, assim, pode ser uma estratégia, mas em grandes shoppings, por exemplo, normalmente não, porque às vezes você tem uma entrada e tem uma escada rolante ali de cara, né? Então, não faz sentido o cara descer por ali, sabe, na entrada. Eu preciso que ele suba para ir para os lugares e tal, mas eu também vou ter outras escadas rolantes ali no meio do caminho que vão fazer o cara também chegar nesse mesmo local. Então, assim, não é uma coisa proposital, né, que operações faz, mas pode acontecer. Ou é problema na escada rolante mesmo, que quebrou e o cara vai ter que Que nem no metrô, mudar né? de Quebrou, caminho, já muda a exato, direção ali. né? Então pode ter acontecido aí no seu caso, enfim, alguma manutenção precisou ser feita e aconteceu de mudar aí a estratégia da escada rolante. Mas eu acho que tem um pouquinho de cada aí. E voltando um pouquinho na parte de lojas âncora, você acha que também essas lojas âncora, tipo assim, a Renner, atraem pessoas e aí elas ficam em lugares mais altos? Ou não tem nada a ver a posição dessa loja âncora, independente de onde ela esteja, importante que ela esteja no shopping? Ou ela é posicionada de um jeito estratégico para, não sei se a âncora seria também para atrair essas pessoas, que nem um cinema que fica lá no topo. Seria isso a lógica das lojas âncora, além da questão da marca, de ter uma marca importante? Seria para trazer fluxo independente do andar? As âncoras, elas têm uma metragem mínima que a gente precisa atender. Que é quanto, assim? 2.000 metros, 1.000 metros quadrados, né? Depende da marca. Certo. Hoje em dia, cada vez mais, as marcas elas estão reduzindo, né, a metragem exatamente por conta de valor de aluguel que acaba sendo mais alto. Então, lembra que eu te falei lá no começo que quando a gente tem um shopping, eu preciso ancorar primeiro. Então, são as lojas das pontas. Essa da ponta você não tinha falado. Entendi agora. Eu ancoro Tá. com as grandes marcas, né? Que são as âncoras, que é a Renner, C&A, H&M agora aqui, né? Maravilhosa, que veio pro Brasil. Tinha aquela Forever 21, agora não tem mais, Não tem né? mais, Então, esses casos já existentes, né? Que é Renner, C&A, que estão mais no nosso dia a dia, Riachuelo, a gente vai primeiro falar com elas, né? Basicamente. Então, eu já sei o quanto elas precisam. Então, eu faço adequação, né, de posicionamento de lojas, visando as âncoras. Então, eu vou ter 3.000 metros para a C&A, vou ter 2.000 metros para Riachuelo. Então, aí eu começo a trabalhar a minha planta.
né? Então, aqui eu vou colocar mais uma mega, então eu preciso ter elas ali. Por exemplo, o caso da H&M. Era um shopping existente, né? Que o Iguatemi e o Anália Franco. Eles tiveram que fazer uma reestruturação ali para poder posicionar a marca. Essa loja, especificamente, porque não tinha um espaço adequado para ela. Que era um shopping já existente. Então, eles criaram ali uma estratégia comercial, que é aquele quebra-cabeça, né, que eu comentei com você. De que forma, onde que eu vou colocar essa loja? São, acredito ser, mais de 2.000 metros também. Então, eles criaram ali uma estratégia, que aí eu não sei exatamente, mas pode ter sido, vou pegar uma parte do estacionamento, vou fazer uma expansão aqui da parte da praça de alimentação. Então, ou vou tirar aqui um pool de lojas. Então, tudo pode acontecer visando ali o espaço que a gente tem. E viabilizar, né? Exatamente. E quanto tempo dura, por exemplo, um contrato assim de uma loja? Não sei se tem uma diferença. Uma loja âncora, a gente tem que deixar um contrataço aqui de, sei lá, 10 anos. Eu não sei como que é isso para uma loja grande. 10 anos, normalmente. 10 anos. Aí temos, né? A gente começa com contratos de 60 meses, né? Que são os contratos onde eles pagam a cessão de uso. Que vai dar 5 anos, né? 5 anos. E a gente também faz contratos de 36 e 48 meses. Se for uma marca muito boa que a gente deseja no shopping, a gente faz de 48 e 60. Se for uma marca que a gente não entendeu ainda como que ela é, a gente faz um contrato menor. Porque é até mais fácil para o lojista entender se faz sentido ele estar ali nesse período, né? Ele consegue degustar o shopping. E a gente também consegue entender se a marca faz sentido para o empreendimento ou não. Claro. Né? Então, depende também, é uma estratégia que a gente usa, a questão de tempo. Existem também as lojas pop-ups. Loja pop-up. Pop-up, tá. Que é uma loja temporária. Então, por exemplo, a Shopee. A Shopee, ela monta lojas pop-ups. Ela vai para um shopping center, ela fica 3 meses ou 12 meses. Isso é uma loja pop-up. É tipo uma ação de marketing. Ela vai, monta, ela vende, é varejo mesmo, comercial, tem venda. Ela paga um percentual para o shopping também, que tem isso, né? Mas depois eu posso explicar melhor. Então, ela vai, aquele boom, né? Fica lá 1 mês, 2 meses, e vai para outro shopping ou outro local. Então, a gente chama isso de loja pop-up. E compensa para a marca fazer isso? Ficar mudando de uma para outra, assim? Algumas sim. Porque às vezes o cara só quer abrir num período, normalmente outlet, por exemplo, né? Hoje a gente tem vários outlets que têm um contrato longo com shoppings, né? Por exemplo, o Shopping Light é um shopping que você tem várias marcas de outlet lá. Mas às vezes o cara quer degustar o shopping. Será que faz sentido eu ter aqui? Inclusive, isso pra gente é um ponto de partida para eu ter a marca. Então, vou dar um exemplo. A gente teve, no empreendimento que eu trabalhei, tinha a Tommy Hilfiger. Ela começou como pop-up e depois ela viu que a venda dela era muito boa e fizemos um contrato de loja. Então, existe também esse movimento onde eu quero a marca, vou colocar ela como pop-up, que o custo de aluguel é bem menor, né? Você não tem todas as taxas. E para que ela deguste o shopping e aí talvez ela vire um contrato de loja. Então, porque é um baita do investimento, né? Fazer uma baita loja bonita, ainda mais uma loja enorme, né? São vários milhões ali colocados, né? Para ficar 3 meses, 4 meses, né? Por isso que eu perguntei se compensa, né? Ficar pouco tempo, mas aparentemente... a pop-up, normalmente, assim, eles dão um tapa na loja. Tá. Obviamente que você tem que vir com a cara, né? Com todo o perfil da loja. Claro. Mas não é uma super obra que você vai fazer, né? Então, normalmente, para esses casos, a gente busca uma loja que já está mais ou menos pronta. Já tem ar-condicionado, tem toda a parte de forro, já tem mezanino, já tem sprinkler, enfim.
tá E a infraestrutura pronta, já tá ok. ok, para receber essa operação. Então, ela só traz a carinha dela mesmo. Aí ela não tem tanto investimento, Entendi. normalmente. E o que você falou, né, de participação, fiquei curioso, né, para saber, além do aluguel, o shopping ganha um percentual de venda de cada uma das lojas? Como que É funciona? assim, existe... todo o sistema de shopping ele é linkado com as lojas. Ah, é? Tipo Todo nota o fiscal, sistema. essas coisas. Exato. Então, tudo que você vende, você precisa ter uma auditoria, né? Normalmente, que você vai lá e coloca as vendas, né, diária nesse sistema. E a auditoria também. Por exemplo, Páscoa, eu vou auditar a Cacau Show ou qualquer outra Lindt, enfim, para ver se o que ela tá me falando que ela vende mesmo. Certo. Então eu coloco um auditor lá, que é aquela pessoinha que fica atrás do caixa anotando. Vou prestar atenção. Isso assim, é esporádico, né? Mas existem algumas lojas que fazemos auditoria, né, financeira, mas é obrigatório que o lojista informe as vendas. Então, ele informou as vendas. Vamos dar um exemplo aqui. O seu aluguel hoje é 3.500 e você vendeu 50 mil. Normalmente, o percentual que o shopping cobra é 7%. Das vendas. Das vendas. Então, eu vendi 50 mil, deu 3.500. Do bruto. Do bruto de venda. Do bruto. Deu 3.500. Ou seja, se meu aluguel é 3.500, eu não vou precisar pagar nenhum complementar para o shopping. Mas se eu vender 100 mil, vai dar aí 7 mil reais. Aí eu pago complementar do valor do meu aluguel, ou seja, eu vou pagar 3.500 a mais. Não sei se eu entendi essa conta. Se eu pago 3.500 de aluguel e vendo, por exemplo, mais 7 e comissiono o shopping em 7 mil, eu pagaria 10 mil. Certo? Você paga sempre o complementar. Então, você vendeu 50, aí você faz a conta, né? 50 vezes 7%, dá 3.500. Certo. 3.500 é o valor já do seu aluguel. Tá. Então, você vai pagar os 3.500. Porque esse valor do seu faturamento não superou o valor do seu aluguel. E ele tem que sempre superar. A ideia é que ele supere. Claro. Sempre. Então, mas o ponto de equilíbrio desse lojista é 50 mil. Certo. Então, se ele vender até 50 mil, ele não vai pagar nada mais do que o próprio aluguel. Ponto. Se ele vender 60 mil, por exemplo, vai ter um percentual a mais aí. Percentual não, vai ter um valor a mais. Então, vai dar 4 mil reais, por exemplo. Ele vai pagar 500 reais a mais. Ah, entendi. Então é sempre descontado do aluguel. Você tem um ponto de equilíbrio. Entendi. 50 mil desse cara que paga Sim, 3.500, nesse exemplo obviamente. que a gente está usando. Então, se ele vender a mais, ele paga um complementar Entendi do agora. valor do aluguel. Entendi. Se ele vender, sei lá, 200 mil reais, ele sempre ele vai pagar o valor a mais Isso. comparado ao mínimo que ele teria de aluguel. Exatamente. Entendi. É isso aí. E por que tem essa exigência? Não exigência, acho que é exigência mesmo, né? Em vez de cobrar um aluguel fixo. Por Também exemplo, tem aluguel fixo. Independente do faturamento. Depende da operação, mas assim, é raro ter essa condição dentro dos empreendimentos de shopping centers. Inclusive em galerias, enfim. Mas por que é algo tão assim, a participação na venda em si? Porque é importante para o shopping, né? Eu acho que se você vende mais, automaticamente o empreendedor também tem que ganhar mais. Em dezembro, normalmente, a gente cobra um valor dobrado de aluguel. Então, você paga 2 aluguéis em dezembro. Por quê? Porque é um volume muito maior de pessoas e compras, né? Além dos 2 aluguéis, você também paga o percentual. Se ultrapassar, obviamente, as vendas. Maio, que é Mães, que é o nosso segundo Natal, é um mês também mais importante, né, para nós. Você também, alguns empreendimentos, né, hoje menos, cobram dobrado ou 50% do valor do aluguel. Entendi.
Caramba, eu achava que shopping pagava um aluguel, aí nesse aluguel é tipo um prédio, um condomínio que você paga, né? Ali o aluguel, que já está incluído a manutenção das áreas comuns, a limpeza, né? As contas ali de água, luz, Não. internet não, né? Mas eu sabia que Internet tinha uma... também, você É? paga. Ah, Você paga, por exemplo, você vai uma loja de fast food, por exemplo, na praça de alimentação. Além de todos os custos, você vai pagar uma taxa de retirada de bandeja. Você vai pagar várias outras taxas, taxa de deu branco. De desinfectação, não é desinfectação que fala. é uma limpeza da área Não, é da de loja alimentação. mesmo. Você faz a desratização, algo assim. Ok, tipo dedetização. Isso, Certo. exatamente, isso aí. Então, você paga tudo isso. Você paga as específicas, né? Que é o que a gente fala de ar-condicionado, o seu consumo, luz, água e ar-condicionado. O ar-condicionado depende de quantas BTUs você vai ter, inclusive, porque cada BTU é um valor. Claro, gasta-se mais ou menos, dependendo do tamanho da loja. Exatamente, então isso também é calculado. Fora o aluguel, o condomínio, o fundo de promoção, que o fundo de promoção é a questão que é um fundo ali do marketing. Então, o marketing vai fazer algumas ações, as lojas participantes, como, por exemplo, o carro no final do ano, esse dinheiro ele é a prol dos lojistas para algumas ações. Então, fica ali, tem uma pessoa, né, que cuida desse dinheiro e todo o planejamento estratégico do marketing, ele é divulgado para a associação de lojistas. Certo. Né? Então, tem todo um planejamento com aquela verba. Mas os lojistas não definem, tipo, Não. vamos votar o que é, o que não é. Existiu o shopping que eu falava, vai ser isso aqui. Vamos Exato. sortear um carro, vai pegar o cupomzinho da loja, vai ter R$1.000 em compra. É o shopping que determina isso. É o shopping que determina. Óbvio que a gente sempre tem, por exemplo, mães, eu tenho 3 presentes. Aí, normalmente, eles fazem ali um cenário de votação, e aí é votado o que é mais legal, por exemplo. E aí a gente fecha com essa parceira, enfim, quem seja. Interessante. E até eu gosto da lógica mudando agora de shopping para supermercado, é interessante como o supermercado faz, né? Porque eles têm várias estratégias de consumo e como que as prateleiras são montadas, né? Então, por exemplo, aquelas gôndolas, né, que ficam perto do caixa, elas geralmente têm docinho, chiclete, e não é à toa, né? Você me corrige se eu estiver errado, porque é mais... Eu sou leigo, mas eu vou pegando algumas coisas ali que eu entendo que façam sentido. Quando a pessoa está no caixa para ir embora, ali passar a compra, ela fica ali normalmente esperando alguns minutos para ser atendido. Nesse momento tem aquele consumo de impulso, né? E aí as pessoas compram aquilo e tal. Você tem experiência com mercados grandes também, certo? Sim, tenho, mas do caixa para dentro, não. A operação eu não tenho conhecimento. Certo. Eu entendo uma coisa ou outra, porque, enfim, eu acabo vivendo, né, isso no meu dia a dia. A gente escuta, a gente participa de reuniões, enfim, a gente está no dia a dia de galerias. Mas não é o meu business, né? Porque são várias áreas diferentes do comercial que tem essa visão aí para por que tá ali, né? Essa resposta eu não tenho. Não, fica tranquilo. Mas a minha parte comercial de estratégia, né? Enfim, trazer coisas novas é do caixa para frente. Que são né? aquelas que é ao lado lojinhas de que fora. ficam fora. Exatamente. São aquelas lojas que você vê, né? E até às vezes quiosques no meio do mall, no estacionamento. Por exemplo, a gente coloca lava rápido, a gente tenta encontrar uma área para lavar rápido. Aquela área, ela comporta, tem hidráulica,
qual é o pé direito. Então, tudo isso a gente tem que entender para poder ir atrás de uma operação que faça sentido, que converse com aquele lugar. Locadoras de carros. Eu sei que, assim, esse hiper, ele tem mais de 2.000 vagas. Então eu consigo aqui pegar 30 e dar para locadora. Ter uma locadora. E aí a gente vai, na verdade, né, construindo ali toda a parte das lojas desses hipers, né? Tudo com uma estratégia também, né? Como é um espaço menor, eu não posso ter 3 operações do mesmo segmento. Não posso, isso não tem assim... nem espaço, né? Não, né? A gente toma muito cuidado. Tanto loja quanto quiosque, a gente não pode ter, né, esse conflito de mix. Então, assim, a gente busca muito serviços, porque hoje você vai no mercado, né? Então, assim, tem entretenimento, às vezes, nas áreas de estacionamento? Tem. É mais mas difícil, né? é pouco. A gente tem, assim, mais consumo, né? Ou mais serviço. Então, você sempre vai ver um café, enfim, a pessoa tá ali esperando, né? Pega um café, uma lotérica, costura, lava rápido, lava roupas, né? Enfim. Então, a gente busca mais serviços. Grandes marcas, elas não vão... É difícil elas irem para hiper. A não ser que esse hiper esteja dentro de um shopping center. Aí é um outro cenário. Mas aí, essas lojinhas da galeria não seriam do hiper. São do hiper. Seriam do hiper. Não, eu digo num shopping center. Sim. Vou dar um exemplo do Shopping Interlagos. Certo. Existem o Shopping Interlagos, que tem as lojas, lá dentro tem um supermercado, mas esse supermercado, que assim, parece que é do shopping, mas não é do shopping. Ele faz uma sublocação. Ele tem umas lojinhas. Não, é dele. Tá. É dele. Então, ele tem várias lojinhas, mas parece que tá tudo incluído ali no mix do shopping. Mas não é. Então, a gente tem que ter ali um cuidado também junto ao shopping center para não conflitar tanto o mix. Né? Então, enfim, hoje nem tem, acho que nem deve existir vacância lá, né? Nesse hiper específico. Mas tem esse cuidado também com o shopping e com o que eu vou trazer de marca. Claro. Aqui, a gente tá na Brigadeiro Luiz Antônio aqui em São Paulo e tem um Pão de Açúcar aqui em cima. Não sei se você conhece esse Pão de Açúcar aqui, que ele é gigante. Foi o Extra por muito tempo e tal, e agora é um Pão de Açúcar. E ele tem essas lojinhas de galeria que algumas ficam dentro, né, do hiper. Nesse caso aqui fica fora, né? Então tem uma lavanderia, tem uma barbearia, se não me engano, não sei se é cabeleireiro ou barbearia, tem uma loja de coisas e tal. Essas operações são mais simples? Eu imagino que sim, comparado a um shopping ou não. É mais complexo porque, não sei, qual que é a diferença que você vê disso? Você diz a questão operacional ou comercial? As duas coisas. Assim, grupos, né, de supermercados, existem os grupos gigantes, que tem um processo um pouco mais burocrático, né? Então, assim, acaba demorando mais a instalação de um negócio, né? A liberação de um ponto. Tem locais que precisam de ter licenças. Então, tipo restaurante, vigilância sanitária? Não. Todos precisam ter, mas, por exemplo, para eu colocar um container dentro de um hiper, em alguns casos eu vou precisar de um parecer de licença para ver se aquela loja está com todas as licenças ok. A loja hiper. Se ela não tiver ok, eu não consigo colocar nada no estacionamento. Então, isso vai de cada caso. Tem que analisar um a um. Um a um. Então, cada um tem a sua particularidade. Mas tem casos que eu já tenho ali um ponto aprovado no estacionamento. Fechou, já tem ali no sistema, já está tudo certo, já sei que teve outra operação, já tenho referência. Então, é rápido. Então, tudo depende. E nesse caso, tem participação também? Tipo, a galeria paga uma participação de vendas para o mercado? Ou não? É só um aluguel? É um departamento, né, separado do hiper,
do grupo, Tá. né, que seja, Aham. dos grandes grupos, né, que eu quero dizer. É um departamento que é um braço do todo ali, né? Que entra para meta, enfim, tudo isso. É uma área comercial separada do Mas eu líder. digo, se eu for vamos supor que eu queira abrir uma loja num mercado. Eu vou pagar só um aluguel e acabou? Ou eu vou pagar também Não, um normalmente, FII? todo Tá. mês você paga. É assim, cenário financeiro, ele é mais em conta, tá? Você abrir uma loja dentro de um supermercado, muito mais barato do que shopping center. Certo. Às vezes você não tem nem condomínio, você só tem um aluguel. Uhum. Ou sessão de uso também, às vezes você não tem. Então, assim, financeiramente, pro lojista, às vezes é mais fácil do que você montar num shopping. Mas a complexidade operacional, ela pode ser muito maior. Porque o shopping, por exemplo, nós comerciais, a gente está muito perto do pessoal de operações no shopping center. Então, deu algum problema, eu sento na mesa do gerente de operações e resolvo. Eu vou ali na mesa de arquitetura e resolvo o problema. É diferente de um grande grupo de supermercados, que são várias pessoas, camadas, né? várias camadas. Óbvio que a gente tem que ter esse relacionamento interno, mas é um pouco assim, é diferente. Tem uma morosidade maior. Entendi. Mas eu não sei se eu entendi a parte do faturamento. Se eu tenho... Não pretendo abrir lojas em nenhum lugar. Quem tal. sabe eu tenho alguns pontos disponíveis, eu posso te oferecer. Vou mandar um contato para Lili, né? Se você tem uma loja, né? De repente. Mas o faturamento que você falou, no shopping é 7% das vendas. Numa galeria também? Também. 7% também. Entendi. E aí tem um mínimo viável, assim, ó. Se o cara tem que vender pelo menos 50 mil, 100 mil. A gente, assim, eu não sei o quanto ele vai vender, né? A gente tem uma ideia. Então, é muito subjetivo isso, na verdade, né? Então, depende da galeria, depende do fluxo que ela tem. Então, tudo depende. Tem um shoppingzinho, acho que ele nem existe mais aqui, em São Paulo, do lado do Sesc Pompeia. Você sabe onde é esse shoppingzinho? O Sesc Pompeia fica ali na Clélia, você deve saber onde é. Sim. E bem na esquina, assim, do outro lado da esquina do Bourbon, eu não sei se era uma galeriazinha, assim. Toda vez que eu entrava lá, era depressivo. Porque era escuro, tinham várias lojas meio capenga, assim, tipo um negócio caindo aos pedaços e tal. E tinha um teatro dentro. Tá. Né? Só que, por que eu falo que é depressivo? Porque, vamos supor, de 50 espaços de loja, devia ter umas 5, 6, 7, sei lá. Então entrava, você ficava triste, ficava em depressão. Por isso que tá do jeito que você falou. Pois é. Qual que você acha que é o maior erro, assim, que um shopping pode cometer pra... Putz, ó, cara, esses shoppings fecharam por causa disso, ou porque os lojistas foram indo embora, ou porque as marcas foram não sendo bem selecionadas. O que você acha que o shopping faz que pode ser a ruína? Localização, né? Você ter muitos shopping centers próximos um do outro. Às vezes funciona bem, mas é raro acontecer. Quando a gente faz a pesquisa, né? Você faz inclusive a pesquisa do que tem ao meu redor, quantos shoppings eu tenho ali. Então, assim, existiu um caso que eu trabalhei em Minas Gerais. Certo. E eu trabalhei numa cidade que tinha um shopping gigante na rodovia, então o fácil acesso para esse shopping era ok. Esse outro era dentro do bairro, mas assim, eram poucos quilômetros. Desse outro shopping. Desse outro shopping. Esse outro shopping, ele foi vendido porque ele inaugurou com 20 lojas. Era um shopping de mais de 250 lojas. Então, assim, ele inaugurou muito mal. Porque eu já tinha um gigante ali ao redor. O público dessa cidadezinha, ele já tinha o hábito de ir lá
e não só isso. Existia uma vida, né, na cidade, um comércio muito gigante, então assim, eu acho que é um outro ponto que tem que ser avaliado, apesar que assim, hoje as pessoas querem mais segurança, elas estão indo mais para shopping center, você tem tudo isso. Mas assim, não fazia sentido, sabe? Ninguém entendia por que construíram um shopping muito perto do outro, no mesmo local. Então, é localização, é perfil de público, o acesso, se é fácil ou não, transporte, porque às vezes você tem um shopping também na estrada, mas como que as pessoas vão chegar? Por exemplo, cidade Jardim, né? No começo... É só carro lá, né? Até dá. Hoje em dia eles melhoraram, fizeram várias coisas ali que facilita, né, até para os próprios funcionários, porque os funcionários não tinham nem como chegar lá. Sim. Então é tudo isso, né? Então você acaba selecionando, né, um público que, tudo bem, eu quero só as pessoas que estão de carro. Beleza, se você quer isso, ok. Esse perfil. Mas assim, você tem que ter ali, né, uma outra estratégia de transporte, enfim. Então são N pontos que tem que ser analisado também. Mas para mim, eu acho que assim, posicionamento, perfil de público e entender o que você tem ali nas suas áreas, né? Esse shopping Cidade Jardim, para quem não é de São Paulo, vai ficar boiando, né, no que a gente tá falando aqui, é um shopping que fica basicamente embaixo de condomínios residenciais de altíssimo padrão, né? Exato. Não sei nem se é altíssimo ou se luxo, né? Porque são torres assim, luxo total, né? Total. E eu já fui uma vez nesse shopping, assim, até o cheiro é diferente do shopping, né? Tem esse negócio da experiência e tal. Eu fui uma vez, nem lembro como é que eu fui, se eu fui de Uber, nem lembro. E tem pouca gente, né? Tem. Só que também o consumo acho que é bizarramente maior. O ticket médio é muito alto. Muito alto. Hoje eles melhoraram, né, um pouco a questão, né, do mix. Hoje você vai, encontra lojas assim que você vê em outros empreendimentos, não são só marcas de luxo, que assim, ainda tem, né, é o perfil deles. Mas você vê que lá tem um bom cinema. Então, assim, eu não sou uma classe A, mas eu posso ir até lá no cinema. Então, você tem uma sorveteria que você pode consumir, né? Você tem outros segmentos ali que hoje você consegue ir para o Cidade Jardim. Boa. Lili, muito obrigado pela sua presença aqui para a gente conversar. Acho que deu uma boa clarificada, pelo menos nas minhas dúvidas que eu tinha em relação a shopping center, porque aqui a gente fala sobre locação de imóveis, né? E shopping é um imóvel também, mas encarado de uma outra forma, locatários e maneiras de levar esse empreendimento para o mercado e rentabilizar e construir algo, construir estratégias. Então é muito interessante entender como que funciona o shopping. Acho que eu já estou bem satisfeito aqui de informações, né? Porque por mais que a gente vá em shopping, não necessariamente a gente entende como a coisa funciona. É um mundo, né? Totalmente paralelo de quem está no dia a dia do shopping. Ninguém nem imagina o que é aquilo. Aquilo ali Exatamente. É uma cidade, eu digo. Total. É uma cidade. Fora, assim, aí tem 1000 coisas operacionais que aí, obviamente, não cabe aqui, né? Como, imagina a quantidade de lixo que sai dali, como é que você faz toda essa logística, né? Que é muito interessante saber, né? Em grandes empreendimentos. Ou até, por exemplo, em grandes condomínios, né? No Conjunto Nacional, que é aqui em cima, né, na Avenida Paulista, eles têm um esquema de reciclagem absurda, né? Assim, de separação, de maquinário, é um negócio muito louco. O Copan, que é um prédio aqui do centro também, eles têm, imagina, são 1000 unidades. Eles têm vários mini departamentinhos dentro do próprio prédio, porque é muita manutenção, né? São várias portarias, são vários blocos. Eu acho muito interessante. E shopping, obviamente, que também tem essa complexidade operacional, né? Bastante. Lili, muito obrigado pela sua presença. Comenta aí o que de repente faltou da gente conversar sobre shopping center. Pô, eu queria ter perguntado, puta, Romulo, por que você não perguntou tal coisa sobre shopping center? Sempre quis saber isso aqui sobre shopping center. Eu tirei as minhas dúvidas. Eu espero que eu não tenha mais nenhuma, né? Que às vezes eu lembro de uma do nada aqui. Mas qualquer coisa eu mando uma mensagem para ela me responde. Ótimo. Então coloca aqui nos comentários quais dúvidas,
quais curiosidades você tem sobre shopping center. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse podcast, compartilha com as pessoas. E eu te espero no próximo episódio. Obrigado, Lili. Eu que agradeço. Valeu.